E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza? Pessoal, nossa aula de hoje é sobre trabalho de uma força ou trabalho mecânico. Sou o professor Kelso aqui do canal Física e se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se você já é inscrito, muito obrigado. E não esqueça de dar o joinha aí no final do vídeo ou até mesmo no meio do vídeo, ok? Então vamos embora lá? Trabalho de uma força ou trabalho mecânico. E aí, galera, então, trabalho de uma força ou trabalho mecânico. Bom, o que é trabalho? Trabalho é quando você transfere a sua energia para puxar ou empurrar um corpo, por exemplo, uma caixa, através de uma força. Aí você está fazendo o quê? Realizando uma tarefa, um trabalho. Então vamos supor que é o seguinte, que eu tenho uma força sendo aplicada nesse corpo aqui, nesse bloco, que eu vou chamar de força F. E quando eu aplico essa força, esse bloco vai se deslocar. Então eu venho aqui, né, coloco o deslocamento do meu bloco aqui, ó. Vou chamar de D, deslocamento D. E lembrando que tanto a força como o deslocamento são grandezas vetoriais, ok? Bom, aí se você perceber aqui, não é esta força que está deslocando o bloco. Claro, ela está deslocando, mas não é totalmente ela, né? Tem uma parte dela que faz um trabalho o quê? Um trabalho máximo. Quem é essa força? É a componente dela. Então, essa componente aqui, ó, nós vamos chamar de Fx. E aqui eu tenho uma outra componente chamada Fy. Que é a componente aqui em y, certo? E aí, o que eu tenho? Se você perceber, a força que está puxando realmente o bloco é a minha Fx, que é a minha força que está fazendo um trabalho, que a gente pode falar, um trabalho máximo para poder puxar esse bloco, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Então, o trabalho aqui é a nossa Fx, que está fazendo trabalho, nós podemos falar que é um trabalho útil, né? Vezes o deslocamento. Mas, quem é essa Fx? Essa Fx, se você olhar aqui, nós temos aqui, ó, um ângulo entre a força F e o deslocamento entre a F e a Fx. Eu chamar ele de θ. Então, se você perceber, você tem um triângulo retângulo, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Você tem um triângulo retângulo aqui. Então, você tem o ângulo, a hipotenusa, o cateto adjacente e o cateto o quê? Oposto. Como a minha Fx que está realizando, né, fazendo o trabalho aqui sobre o bloco, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o seguinte, que eu tenho a Fx é quem? É o cosseno de θ, é a minha Fx, né, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é a minha F. E aí eu vou encontrar Fx. Então, passando o F para lá, né, vamos colocar assim, então vai ficar Fx é F vezes cosseno do ângulo entre a força e esse deslocamento que eu estava aplicando ali, a minha força para puxar esse bloco aqui. O que eu faço? Eu coloco este resultado aqui que eu achei aqui, ó. E aí eu tenho o seguinte, eu tenho que trabalho é igual a F cosseno de θ vezes o meu deslocamento. E para ficar, vamos reorganizar essa equação aqui, vai ficar desse jeito, né? E geralmente os livros mostram assim. Vai ficar trabalho é F vezes D vezes cosseno de θ, né? Então, achei o meu trabalho, né, realizado por essa força aí, certo? Bom, se você notar, esse cosseno de θ, ou melhor falando, esse θ é o ângulo
entre a força que você aplicou e o deslocamento. Então, aqui, vamos colocar isso aqui. Então, o meu θ é o ângulo entre a força F e o meu deslocamento. É importante saber isso, Kelson? Sim. Toda vez que você for fazer um cálculo que você exige você fazer um cálculo de trabalho, você tem que saber essa parte vetorial, certo? O ângulo entre a força e o deslocamento, ok? Então, galera, nós temos alguns casos importantes para a gente poder saber essa parte desse ângulo entre a força e o deslocamento. Então, tá aqui, ó, casos importantes, vamos colocar assim, né? Casos importantes. Bom, vou colocar aqui como sendo o primeiro caso, né? Então, aqui eu tenho o seguinte, eu tenho uma força puxando o bloco desse jeito, né? Paralelo ao solo, né? Força F. E esse bloco, ele se desloca, né? Essa caixa, ela se desloca nesse sentido aqui. Perceba que tanto a força como o deslocamento são o quê? Paralelos e no mesmo sentido. Então, nesse caso aqui, a minha força aqui, ó, ela é aplicada nesse sentido, certo? E o meu deslocamento também está nesse sentido. Qual que é o ângulo entre a força e o deslocamento? Então, se você tem uma força para lá e o deslocamento também para lá, qual que é o ângulo? 0 graus. Então, o meu ângulo aqui é 0 graus. Então, eu tenho que cosseno de 0 graus é quanto? 1. Então, já sei que esse cosseno de 0 aqui é 1. Aí vai ficar como? Vai ficar desse jeito, ó. Trabalho é igual a F vezes D vezes o cosseno, que é 1. Logo, eu tenho que meu trabalho aqui é quanto? É F vezes D. Então, esse primeiro caso, quando você tem uma angulação de 0 graus entre a força e o deslocamento. Esse trabalho nós chamamos de trabalho útil ou trabalho motor. Trabalho motor, certo? Agora, o outro caso aqui, galera, vamos chamar de segundo caso, né? Vou colocar assim. Esse segundo caso aqui eu tenho o seguinte. Eu tenho uma força sendo aplicada assim, F, e o meu bloco está deslocando para lá, igual aqui, né? Deslocamento nesse sentido aqui. Você me perguntar, o que, Elsa? Como é que eu aplico uma força para cá e o bloco está para lá? Bom, a gente sabe que ainda existe aquela força lá. Vou até tirar ela aqui só para não confundir a gente, tá? Que eu estou puxando o bloco para lá. Só que está agindo sobre o bloco uma outra força. Que força pode ser essa? Força de atrito, né? Quando você desliza um bloco, o atrito, a força de atrito é contrária a quem? Ao movimento. Pode ser uma força de atrito, pode ser uma força de resistência do ar, certo? Então vamos fazer aqui a angulação aqui agora. O meu deslocamento é para onde? Para lá. E minha força para onde? Para cá. Então eu tenho uma força neste sentido. Tem uma força aqui neste sentido. A minha força F. E o meu deslocamento no sentido contrário. Paralelo, mas no sentido contrário. Que ângulo é esse? Esse ângulo é um ângulo de 180 graus. Se a gente for fazer o cosseno de 180, eu tenho quanto? Menos 1. E aí, quando eu colocar aqui na minha fórmula, né, de F vezes D vezes cosseno do ângulo, no caso 180, eu vou ter isso aqui, ó. Trabalho é igual a F vezes D. Já sei que o cosseno de 180 é menos 1, vezes menos 1, eu vou achar um trabalho que é menos F vezes D. Pronto, achei o trabalho menos F vezes D.
certo? Vou ter que colocar um parênteses aqui para não falar que a força é negativa. Na realidade, é o trabalho que é negativo, não a força, né? Bom, aí o que acontece aqui, galera? Esse trabalho nós chamamos de trabalho o quê? Resistente. Trabalhos resistentes são trabalhos que estão atrapalhando o movimento, vamos colocar assim, né? Então, aqui nesse caso aqui pode ser uma força de atrito, como eu já tinha falado, ou uma resistência do ar, ou qualquer outra força que está oposta ao movimento do objeto, do bloco aí, tá? Então, a outra força que nós vamos analisar, ou o terceiro caso nosso aqui, é uma força aplicada dessa maneira aqui, ó, no bloco, né? Eu tenho essa força sendo aplicada aqui e o meu bloco continua se deslocando nesse sentido. Certo? Aí o que acontece? Se você perceber, né, essa força, ó, ela é perpendicular ao movimento. Certo? Lembrando que ainda existe aquela força puxando o bloco para lá, ó. Aquela força ainda existe, tá? É porque a gente tem várias forças atuando no bloco. Então o que eu fiz? Eu analisei primeiro essa força, depois estou analisando a força contrária e agora estou analisando uma força que é perpendicular ao deslocamento. Então se você colocar aqui, a minha força ela é perpendicular ao deslocamento. Se ela é perpendicular ao deslocamento, quanto que é cosseno de 90, né? Que é o ângulo que dá aqui. Então, cosseno de 90 graus é quanto? 0. E aí eu tenho o meu trabalho. Meu trabalho não é isso aqui, ó. Trabalho é F vezes D vezes o cosseno do ângulo, que é 0. Quanto vai dar esse trabalho? 0. Ou seja, eu tenho um trabalho nulo. Tá aqui, ó. Eu tenho um trabalho nulo. E aí, galera, a gente vai saber o quê? Quais são as forças ou os casos, né, vamos colocar assim, onde o meu trabalho é nulo. Vou apagar meu quadro aqui e a gente vai ver as situações onde o trabalho é nulo. Ok? Bora lá. Então, galera, casos onde o nosso trabalho é nulo, 0. Então, o primeiro caso aqui, onde meu trabalho é nulo, é quando eu aplico uma força e não desloca. Por exemplo, vou aplicar uma força na parede, né? Eu tento deslocar a parede, mas eu não consigo. Eu estou aplicando uma força, mas não tem deslocamento. Então, nesse caso, quando o meu deslocamento for 0, o meu trabalho é nulo, certo? Outro caso é quando eu tenho o quê? Eu não aplico força nenhuma no meu bloco para deslocá-lo ou para puxá-lo, certo? Então, o meu trabalho também é nulo aqui. E o terceiro caso, né, que é o mais interessante, é quando você tem o quê? Que nós vimos no último caso aqui, dos casos importantes de trabalho, é quando você tem a força, ela é perpendicular ao deslocamento. Aí você tem trabalho o quê? Nulo. Vamos pegar algumas forças que tem trabalho nulo? Vamos lá. Então, a primeira aqui, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho aqui um bloco, certo? E esse bloco está atuando duas forças nele. Eu tenho a força peso, né, apontada para o centro da Terra, e tem a força o quê? De apoio no solo, que é quem? A força normal, F. Mesmo que esse bloco se desloque, vamos supor que está deslocando nesse sentido aqui, ó, estou aplicando uma força para puxar ele, né, para deslocar ele, perceba que tanto, ó, a normal como o meu peso, né, o peso do bloco, eles são o quê? Perpendiculares. Então, se eles são perpendiculares, o que acontece? O trabalho da força normal é 0 e o trabalho da força peso, nesse caso, é 0. Bom, aqui, pessoal, nem sempre o trabalho da força peso vai ser 0.
Quando o bloco está, né, o bloco ou objeto, né, o corpo está se movendo na horizontal, a gente sabe que o peso sempre é apontado o quê? Na vertical, né, para baixo. Então nesse caso aqui, o trabalho da força peso ele vai ser zero. Mas nem sempre vai ser zero, porque quando o corpo está caindo, ou subindo, ou descendo uma rampa, por exemplo, o trabalho da força peso, né, não é zero. Então nesse caso aqui, eu vou até colocar um asterisco aqui, porque o trabalho da força peso nem sempre é zero. Agora, da força normal sim, a força normal ela é sempre perpendicular ao quê? Ao deslocamento. Então a força normal sempre vai ser o quê? Sempre vai ser zero. Outra força que nós temos, que ela sempre vai ser zero, o trabalho dela, é essa força aqui. Vamos supor que eu tenho uma curva, né? E toda vez que o objeto, né, vamos supor que esse objeto está fazendo essa curva, vamos supor que o centro da curva é aqui, ó, o centro da curva, está atuando sobre ele o quê? Uma força centrípeta, uma força apontada para o centro. Então eu tenho aqui uma força centrípeta apontada para onde? Para o centro. E perceba o seguinte, a minha força centrípeta, né? Aqui, ó, se a gente passar uma linha tangente aqui, ó, a minha força centrípeta, né, só para a gente ter uma noção, ela é perpendicular ao deslocamento do corpo. Então, nesse caso, galera, a minha força, o trabalho da minha força centrípeta também é zero, ele é nulo. Então, são os casos que eu tenho de trabalho nulo, principalmente esse terceiro caso, quando você tem força perpendicular ao deslocamento. Você vai ver muito isso aí, galera, em exercícios, ok? Então, tá aí o nosso caso. Tem outras coisas que a gente vai falar sobre trabalho, por exemplo, trabalho da força peso, né? Trabalho quando a força não for constante, porque esta fórmula aqui, que eu acabei de passar para vocês, trabalho é F vezes D vezes cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Esta força aqui, galera, eu só posso usar essa equação se essa força for o quê? Se essa força for constante. Se ela não for constante, eu não posso usar essa fórmula. E aí, como é que eu faço para calcular? A gente tem um método para calcular forças o quê? Variáveis, né? Quando você tem forças variáveis, como é que eu faço para calcular o trabalho? Tem um método que nós chamamos de método gráfico. E aí o que acontece? Na próxima aula que eu postar no canal, eu vou falar sobre forças variáveis, trabalho de forças variáveis e o trabalho da força peso, ok? Então nossa aula encerra por aqui, galera. Espero que você tenha gostado da aula. Não esqueça de dar o joinha aí e se inscreva no canal, por favor, para o canal poder crescer, ok? Então até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.